número 15. Diz assim: depois desses acontecimentos, veio a palavra do Senhor a Abrão numa visão e disse: não temas, Abrão, eu sou o teu escudo, e teu galardão será sobremodo grande. Respondeu Abrão: Senhor Deus, que me haverás de dar? Se continuo sem filhos e o herdeiro da minha casa é o Damasceno Eliezer. Disse mais Abrão: a mim não me concedeste descendência, e um servo nascido na minha casa será o meu herdeiro. A isto respondeu logo o Senhor, dizendo: não será esse o teu herdeiro, mas aquele que será gerado de ti será o teu herdeiro. Então conduziu até fora e disse: olha para os céus e conta as estrelas, se é que o podes. Ele disse: será assim a tua posteridade. Ele creu no Senhor e isso lhe foi imputado para a justiça. Disse-lhe mais: eu sou o Senhor que te tirei de Ur dos Caldeus para dar-te por herança esta terra. Perguntou-lhe Abrão: Senhor Deus, como saberei que hei de possuí-la? Respondeu-lhe: toma uma novilha, uma cabra e um cordeiro, cada qual de 3 anos, e uma rola e um pombinho. Ele, tomando todos estes animais, partiu-os pelo meio e lhes pôs em ordem as metades, uma de frente das outras. E não partiu as aves. Aves de rapina desciam sobre os cadáveres, porém Abrão as enxotava. Ao pôr do sol caiu profundo sono sobre Abrão, e grande pavor e cerradas trevas o acometeram. Então lhe foi dito: sabe com certeza que a tua posteridade será peregrina em terra alheia, e será reduzida à escravidão, e será afligida por 400 anos. Mas também eu julgarei a gente a que tem de sujeitar-se, e depois sairão com grandes riquezas. E tu irás para os teus pais em paz, serás sepultado em ditosa velhice. Na 4ª geração tornarão para aqui, porque não se encheu ainda a medida da iniquidade dos amorreus. E sucedeu que, posto o sol, houve densas trevas, e eis um fogareiro fumegante, uma tocha de fogo que passou entre aqueles pedaços. Naquele mesmo dia, fez o Senhor aliança com Abrão, dizendo: a tua descendência dei esta terra, desde o rio do Egito até o grande rio Eufrates, o queneu, o quenezeu, o cadimoneu, o eteu, o ferezeu, os refaíns, o amorreu, o cananeu, o gigazeu e o jebuseu. Oremos mais uma vez. Soberano Deus e Pai celestial, tua palavra foi lida nesta noite, aberta, Senhor, diante dos nossos olhos. Agora pedimos a iluminação do teu Santo Espírito, para que, Deus eterno, essa palavra se torne vida, se torne espírito e vida, para que todos nós saímos daqui exortados, edificados e consolados, para viver uma vida que te agrade, para que tu seja realmente, de fato e de verdade, o nosso escudo e o nosso grandíssimo galardão. No precioso nome de Jesus. Amém. Nessa noite, amados, eu queria falar sobre Deus ser o nosso escudo. Deus ser o nosso grandioso ou grandíssimo galardão. Na nossa tradução, na tradução Revista e Corrigida, ela fala assim: Deus era o escudo de Abraão, ele seria o seu grandiosíssimo galardão. Na nossa, porém, ela usa esse mesmo texto, mas ela vai dizer: teu galardão será sobremodo grande. E nessa noite eu queria falar sobre isso. Deus ser o nosso escudo, Deus ser o nosso galardão, a nossa grande recompensa. Porque isso é importante para nós? Porque isso seria importante, Deus se revelar a Abraão como Deus, aquele que é o seu escudo. Porque a Escritura é clara, porque apresenta Abraão dizendo exatamente isso no primeiro verso, que você pode ler claramente. Depois destes acontecimentos, veio a palavra do Senhor a Abraão numa visão e disse: não temas. Porque Abraão agora estaria com medo? Porque agora Abraão estaria com medo ao ponto de Deus se apresentar a ele e dizer:
Abraão, não temas. Porque passadas essas coisas, que acontecimentos foram esses que foram passados? Foi exatamente a guerra entre os 5 reis contra 4 reis. A guerra em que teve a primeira, exatamente, descrição nas Sagradas Escrituras de uma guerra. 5 reis se levantaram contra 4 reis que eram os seus grandes opressores. Esses 5 reis que se levantaram contra esses 4 reis, eles perderam. E dentro desses 5 reis havia o sobrinho de Abraão, chamado Ló, que foi levado cativo por esses 4 reis. Abraão, ao saber dessa notícia, o que ele faz? Ele arma os soldados na sua casa, prepara, junto com um grupo de familiares que ele morava, 3 famílias. A Bíblia não diz qual o número de pessoas que vão se juntar nessa guerra. Todavia, Abraão sai com 318 homens nascidos na sua própria casa para lutar contra esses 4 reis que venceram um exército de 5 reis. E a Bíblia diz que Abraão consegue vencer. Ele destrói todos os reis, pegam todas as pessoas e voltam. E quando eles voltam, ele se depara exatamente com o rei de Sodoma pedindo: me dá as pessoas e pode ficar com os bens. Ele também se depara com o Melquisedeque. Como eu falei, era o tipo de Cristo que se apresenta a ele e abençoa, porque ele era sacerdote do Deus Altíssimo, e entrega pão e vinho, e nesse dia Abraão lhe entrega o dízimo de tudo. Depois de uma grande vitória como essa, depois de Abraão entregar o dízimo, ele sai, e quando ele sai, ele vai embora. A Bíblia declara que um terror começa a tomar conta de Abraão. Agora, por que Abraão está com medo? Você já parou para pensar que às vezes a gente ganha guerras e depois a gente fica com medo das consequências que vai acontecer, dos desdobramentos dessa guerra vencida? Porque Abraão era uma família pequena. Ele entrou numa guerra que não deveria ter entrado, mas ele entrou. Ele entrou porque era uma guerra justa. Era a guerra que Deus queria que ele entrasse. Ele entrou e venceu. Só que agora ele começa a pensar exatamente: o exército que eu venci, desses 4 reinos, era só uma porção. E se esses reinos se levantarem novamente, porque eu matei pai, eu matei mãe, matei irmãos, eles vão querer vingança. E 4 reinos é muito reino. 4 reis, 4 cidades gigantes, eles vão querer se armar e vão querer voltar-se contra mim e vão me aniquilar. O coração de Abraão estava com medo a respeito dessas coisas. Medo de ter vencido a guerra e agora os seus vingadores virem para tomar satisfação e também matar a sua vida e todos aqueles que estavam com ele. Depois desses acontecimentos, em que o coração de Abraão está muito pesado, que ele está muito amedrontado, a Bíblia declara que Deus o visita. E ele visita numa visão, e a primeira coisa que ele vai dizer é: Abraão, não temas, eu sou o teu escudo. Eu sou o teu protetor. Eu sou aquele que vai cuidar de você. Eu sou aquele que é a barreira pela qual ninguém pode passar. Nem homens, nem diabos, nem Satanás, nem coisa alguma. Eu sou o teu escudo. E por que Deus está dizendo isso para Abraão? Porque o coração dele está pesado. O coração dele está com medo. Ele sabe a vingança que pode vir para a vida dele. Ele sabe que pode vir um revés muito grande. Todavia, ele entra diante de Deus e busca Deus. E Deus agora se apresenta para ele dizendo: Abraão, eu sou o teu escudo. E aí depois ele ainda diz mais: Abraão, eu sou o teu grandioso galardão. Teu galardão será sobremodo grande. Ou seja, a recompensa, tua herança será enorme. E a pergunta que se faz: como Deus grande e poderoso será o escudo de Abraão? Então Abraão diz a si mesmo, verso de número 2, respondeu Abraão: Senhor Deus, que haverás de me dar? Se continuo sem filhos e o herdeiro da minha casa é o Damasceno Eliezer. Disse mais Abraão: a mim não me concedeste descendência, e a um servo nascido da minha casa será o meu herdeiro. A primeira coisa que Deus vai dizer, porque ele é o escudo, porque ele vai lhe dar uma descendência. Ser escudo é dar uma descendência? Gerar filhos é escudo? Para o tempo que Abraão vivia, os filhos eram o seu escudo. Os filhos eram uma proteção.
Proteção de duas razões bem simples. Primeiro, porque com filhos em casa, com filhos treinados, com filhos grandes, com uma multidão de filhos, os homens poderiam fazer a guerra, poderiam se defender. Exatamente essa é o costume e o modo dos povos antigos. Para que eles pudessem sobreviver, eles teriam que ter duas coisas: muitos filhos, e os filhos gerariam duas coisas para eles, simples e claras: proteção e trabalho. Eram filhos que iam ir para a lavoura, eram filhos que iam cuidar do gado, eram filhos que iam aumentar e multiplicar a produção da família para que a família não perecesse. Ao mesmo tempo, esses mesmos filhos se tornariam a proteção e o exército. Aí a pergunta que Abraão faz: Senhor, tu não me destes filhos? E demais, quando Deus diz que ele seria o seu escudo, ele estaria procedendo uma descendência, mas com um propósito claro: eu vou te dar vida, porque não é isso que tu queres? Vida? Não é isso? Tu está com medo da tua vida? Eu vou te dar vida. E como a gente perpetua? Através dos nossos filhos. Os filhos que nos nascem, que são nascidos, são um microscópio daquilo que nós somos mesmo. O meu filho, a minha filha é um resultado claro da minha vida neles, do traspassar da minha vida. É como se a minha vida prosseguisse nessa terra baseada nos meus filhos. Mas se eu não tenho filhos, a minha vida é como se tivesse findada, cortada aqui nesta terra, porque eu não me multipliquei, eu não dei continuidade. Quando Deus ele chama Abraão e diz: eu vou te dar uma posteridade, eu sou o teu escudo, a primeira coisa que Abraão pensa é: diz, tu não me destes filhos, ou de que me adianta ter tanta riqueza, tanta coisa, tanta herança, se eu não vou deixar para ninguém, mas o filho do meu servo, nascido na minha casa, é esse que vai ter toda a minha herança. De que me serve tudo isso, Senhor? E então a Bíblia diz que a isto respondeu o Senhor, verso de número 4, dizendo: não será esse o teu herdeiro, mas aquele que será gerado de ti será o teu herdeiro. E então concluiu e conduziu Abraão para fora da sua tenda. Estava tendo uma visão e Deus disse para Abraão: sai da tua tenda. É como se a gente dissesse, Deus chegasse com você e disse: sai daqui e vai lá fora, vem para fora. Ele saiu da tenda dele e aí Deus disse para ele: olha as estrelas, começa a contar, pois assim será a tua posteridade, se é que tu podes contar. Se a gente for ler todo o texto, e aí a gente já leu todo o texto, você percebe que no final desse texto, a Bíblia declara que Deus pede para Abraão fazer um sacrifício, uma aliança com ele. E esse sacrifício Abraão faz. Quando dá no pôr do sol, a Bíblia declara que Abraão está enxotando as aves. Ele está deixando que as aves de rapina não descessem no sacrifício e comessem o sacrifício e o tornasse imundo. Então Abraão começa a lutar para tentar enxotar essas aves, até o ponto que Abraão fica muito cansado. Lembre-se, Abraão não é um menino novo. Abraão já tem mais de 80 anos. Mais de 80 anos. Está por volta dos seus 90 anos quando isso deve estar acontecendo. E ele está cansado com tudo que ele fez, com todo o preparativo que ele fez para apresentar o sacrifício, e ele esperou que Deus passasse. O que acontece é que ao pôr do sol, a Bíblia declara que cai densas trevas sobre tudo e ele adormece, e então ele tem a visão. O que eu estou querendo dizer? Eu estou querendo mostrar um ponto do tempo do que está acontecendo nessa visão. A visão que provável Abraão tenha tido seja no início da manhã. A pergunta é: você consegue contar as estrelas no início da manhã? Você consegue ver alguma estrela pela manhã? Abraão, sai da tua tenda, olha para o céu e conta as estrelas. No início da manhã, não tem estrela. O sol é muito brilhante, não dá para ver nenhuma. Era necessário agir por fé. Era necessário agir com muita fé, na certeza que ele sabia que as estrelas existiam lá fora. E que quando caísse a noite, ele viria essas estrelas.
Mas agora, nesse exato momento, não teria condições nenhuma dele começar a contar. E ainda que as estrelas, e a gente estivesse ainda no início da madrugada, ou seja, no início do alvorecer, e a gente pudesse contemplar alguma estrela, ainda assim Abraão não conseguiria contar. Por isso Deus ele diz: podes tu contar, pois assim será a tua descendência. E o que Deus está querendo dizer? Assim será a tua vida, será longínqua. Uma vida que eu vou produzir, eu serei o teu protetor, serei o teu escudo, eu te darei uma vida tão abundante, a ponto de tu não contares a descendência que vai ser gerada a partir de ti. E aqui é um fato interessante para que a gente possa colocar isso no nosso coração, porque toda vez que Deus nos chama para perto de si, Ele tem que ser o nosso escudo, Ele tem que ser o nosso galardão, da mesma forma que Ele foi para com Abraão, porque Abraão na sua primeira guerra, ou melhor dizendo, naquela guerra que a gente ouviu, e viu, Abraão não quis nada daqueles despojos, ele abriu mão de tudo, e entregou tudo, e ainda entregou o dízimo de tudo aquilo que ele conquistou. Então Abraão abriu mão dos tesouros dessa terra, para encontrar o Criador. E quando ele teme pela sua própria vida, e pelos bens que o cercam, Deus, o próprio Deus, se manifesta para ele e diz: eu sou o teu escudo, eu sou o teu grandiosíssimo galardão, sou eu aquele que vai cuidar da tua vida, sou eu aquele que aquilo que tu perde por causa de mim, eu te darei uma recompensa infinitamente maior. E essa recompensa, quando Abraão começa a pensar, e pensar claramente a respeito disso, quando Deus diz para ele: sai da tua tenda e conta as estrelas, e ele vê uma geração pelos olhos da sua fé, ele começa a contemplar e ele começa a crer num Deus que chama a existência aquilo que não existe. E o verso de número 6 diz assim mesmo: ele creu no Senhor, e isso lhe foi imputado para a justiça. Esse mesmo verso, ele creu no Senhor e isso foi imputado para a justiça, é o que o apóstolo Paulo vai declarar a todos aqueles que creem em Deus, que Deus justifica o culpado, não tem por inocente, mas ele justifica na pessoa de Cristo Jesus e o dá por meio de quê? Da fé. Da fé unicamente, não das obras, não da circuncisão, apenas pela fé. E aqui o Abraão ele está bem claramente certo de que aquilo que Deus prometeu para ele vai se cumprir. Ele somente crê que Deus assim o fará. E então depois o Senhor ele passa a renovar a sua promessa e pergunta e diz assim: eu sou o Senhor que te tirei do Ur dos Caldeus, para te dar herança esta terra. E Abraão então responde a essa pergunta: Senhor, como é que eu vou saber que eu vou ganhar essa terra, que eu vou herdar essa terra? Como é que eu vou saber que eu vou possuí-la? E aqui Deus se mostra novamente o seu escudo, aqui Deus se mostra novamente o seu protetor, quando Ele lhe concede uma terra prometida. Respondeu-lhe: toma uma novilha, uma cabra e um cordeiro, cada qual de 3 anos, e uma rola e um pombinho. Tomando ele todos eles, ou seja, Deus estava pedindo para ele: Abraão, sabe como se faz uma aliança no tempo antigo? Sei, sim, Senhor. Então pega esses 3 animais, cada um de 3 anos, e uma rolinha e um pombinho. Faz o seguinte, corta ele no meio, de alta a baixa assim. Separa 2 bandas e coloca uma de frente para a outra. E assim colocaram de frente uma para a outra. Os três carcaças, né? Uma de frente para a outra. Os 2 pombinhos ficaram um de frente, que não foram mortos. Então Abraão sabia que a aliança era feita exatamente isso, quando uma parte era colocada na outra e depois os 2 deveriam passar junto entre as partes, formando um 8, que era o símbolo do infinito, uma aliança eterna, uma aliança infinita, uma aliança que não poderia ser quebrada. E quando os homens passavam nessa aliança, entre essas partes, os homens diziam uns para os outros, naqueles que estavam fazendo o acordo: aconteça comigo o que aconteceu com esses animais, se qualquer um de nós traspassarmos e quebrarmos essa aliança. Ou seja, quem quebrar a aliança, vai acontecer exatamente o que acontece com esses animais. Serão o quê? Mortos. Então Abraão ele prepara o sacrifício, pela manhã ele continua fazendo, prepara todas as coisas e espera, porque ele sabia que alguém tinha que andar com ele entre as partes,
Então ele espera, como um bom homem que ele sabe qual é o processo da aliança, ele fez o sacrifício, trouxe para diante de Deus e agora ele espera que alguma coisa sobrenatural aconteça para que ele possa andar junto com Deus entre as partes e formar a aliança. Só que o que ele não entende é que ele espera. Quando ele começa a esperar, o que aconteceu? Carne crua no meio do deserto, o que vai acontecer? Vai aparecer abutres, corvos, águia, falcão, urubu, todo tipo de animal de rapina. Eles sentiram o cheiro ao longe, viram ao longe e começaram a descer. E quando eles começaram a descer, Abraão não poderia tocar, ou melhor dizendo, essas aves não poderiam tocar o sacrifício, porque nesse sentido quebraria a aliança, tornaria imundo aquele sacrifício. E o que é que Abraão faz? Ele começa a enxotar as aves. Ele começa, um homem de 90 anos, a fazer de tudo para que as aves não toquem no sacrifício. E assim não se possa passar entre as metades, e assim não se faça também a aliança. Abraão está esperando. O sacrifício foi posto. Aves de rapina estão descendo e ele está enxotando, ele não está deixando. O final disso é que Abraão se torna muito cansado. E não há ninguém que passar. Ele não encontra ninguém. Ele não vê ninguém. Ele continua a passar porque ele não podia passar sozinho. É uma aliança. Tem duas partes. Sou eu e mais alguém. Quem é que vai vir? A pergunta que se faz nesse texto é: pode porventura o homem andar com Deus? Pode porventura o santo andar com o pecador? O santo andar com o imundo? O justo com o pecador? O autor da vida, aquele que anda na vida, com aquele que anda na sombra da morte? Pode porventura o eterno andar com o mortal? Como esses dois vão entrar em aliança? Como um homem pecador como eu posso andar em aliança com um Deus santo e poderoso? Porque o Deus santo e poderoso chamou Abraão e disse: faz o sacrifício, porque eu vou fazer uma aliança contigo. A gente vai andar junto entre as partes. E Abraão esperou. E ele continuaria esperando até o dia de hoje, porque Deus nunca andaria comigo nem com você, porque uma aliança com Deus não se faz em termos de igualdade. Eu posso fazer uma aliança de casamento como eu fiz uma aliança de casamento com a minha esposa, não essa de ouro, mas uma aliança de casamento, um contrato, um pacto, um compromisso, porque nós somos iguais, os termos da aliança são iguais. Eu amo ela e a respeito, ela me ama e me respeita, seja na saúde ou na doença, a gente tem que estar juntos. O pacto é igual, é idêntico, não é superior. Eu não tenho superioridade sobre ela e nem tampouco ela é superior a mim. Nós temos igualdade nesse pacto. Quando eu não tiver dinheiro, tu sustenta. Quando tu não tiveres dinheiro, eu vou te sustentar. Quando nós dois não tivermos dinheiro, o Senhor sustenta a gente. O pacto é de igualdade. O pacto não é para prevalecer e um para ser maior e o outro menor. Porque quando nós fazemos pacto e aliança nessa terra, entre nós, é pactos de igualdade. Certa vez eu terminei a minha faculdade, meu curso de engenharia, e sendo eu muito pobre, eu não tinha muitos recursos para fazer a tese, a última tese. A tese era trabalhar com carnes. E aí eu fiquei muito complicado, porque tinha que comprar carne, eram carnes de primeira e carnes de segunda, e tinha um monte de coisa para se fazer e era muito dinheiro. E para piorar a história, quando a gente preparou todas as carnes, houve um blackout em Belém, estragou todas as carnes. A gente teve que comprar tudo de novo. Só que eu não fiz o processo sozinho, essa tese. E aí eu disse assim mesmo: rapaz, tu sabe que eu não tenho dinheiro não. Aí disse: Abraão, não esquenta. O meu colega que estava comigo, ele tinha muitas pendências de muitas matérias, então eu estava fazendo no semestre, que é o final meu, eu estava fazendo apenas três disciplinas e apenas o TCC. Eu estava muito de boa. O meu colega estava fazendo mais de 7 disciplinas, porque ele se atrasou e fez muita coisa errada aí, se atrasou. Mas ele queria formar junto comigo. Ele pegou todas as matérias e disse: Abraão, tu faz todas as pesquisas, tu pensa tudo, tu faz tudo. Eu pago tudo. A minha entrada é, ou seja, eu vou comprar as carnes, eu vou pagar tudo, a gente vai, e eu tenho um computador, eu não tinha computador, eu digito, eu imprimo, mas tu faz toda a pesquisa, a gente chega junto com a professora, e eu vou estudando junto contigo naquilo que dá. Isso, beleza, não tem mais nada não. É um pacto de igualdade.
Eu entro com os recursos, vamos supor dizer, humanos, e ele com os recursos financeiros. Uma sociedade, muitas vezes, é feito isso. Tem gente que entra com o trabalho e o outro entra com o dinheiro. O trabalho, ou seja, com o meu expertise, com aquilo que eu sei fazer e que o outro não sabe, mas que acredita que a gente pode gerar dinheiro com aquilo que eu tenho. Então, há uma aliança, há um contrato. Esses contratos todos são em pé de igualdade. O que eu posso oferecer, e ele também pode oferecer, e a gente soma junto. A pergunta é, o que a gente pode oferecer para Deus? O que você tem de tão importante que pode dar a Deus que Ele não tenha? Que tipo de aliança Deus pode fazer comigo e com você, ao ponto de Ele exigir alguma coisa de nós que Ele venha querer ter? Se isso eu não tenho, eu tenho que fazer uma aliança com essa pessoa. Não há possibilidades. Não existe aliança entre Deus e os homens. Existe uma aliança entre Deus e um homem. Existe uma aliança entre Deus e um homem. Porque só um homem pôde andar com Deus e cumprir com todas as suas exigências e poder andar com Ele, e por meio dele nós temos essa aliança com Deus. E esse nome é Cristo Jesus, o nosso Senhor. Esse é o ponto. Quando Abraão estava lá tentando oferecer seus sacrifícios e ele não conseguia, ele ficou cansado. E é isso que a gente diz. Quando a gente muitas vezes oferece o nosso serviço, o nosso trabalho, a gente se cansa e percebe que Satanás tenta sempre tentar fazer com que aquilo que a gente faz nunca dê certo, nunca seja verdadeiro. Ele quer estragar aquilo. E aqui Deus se mostra como o nosso escudo, porque é Ele que vai guardar a aliança. É Ele que vai guardar a aliança. Se Ele, Deus, esperasse que eu guardasse essa aliança, eu não estaria nesse lugar pregando para vocês. Você não estaria aí sentado, ouvindo essa mensagem. É porque Deus que guarda essa aliança, Deus sendo o nosso escudo, impede que as setas inflamadas do diabo façam com que entre na nossa mente, no nosso coração, aquilo que Deus jamais quis que nós pudéssemos falar, dizer ou pensar, de maneira tal que a gente possa viver diante dele de consciência tranquila. Porque Ele tem sido o nosso escudo. A Bíblia declara que como é que termina essa história de que Deus seja o escudo de Abraão, Ele o protege, o guarda, e Ele faz o seguinte: Abraão cansado, a Bíblia declara que desceu densas trevas. Tudo ficou escuro. Ao pôr do sol, agora era a hora de ver o quê? As estrelas. Agora era a hora de ver as estrelas. Mas como vai ver a estrela se o céu está nublado? Como vai ver a estrela se está tudo escuro? A Bíblia diz que era uma densas trevas, uma grande escuridão caiu e pairou, de tal maneira que agora como é que Abraão vai conseguir visualizar a promessa de Deus? Disse, olha para os céus e contempla as estrelas. Como Abraão vai contemplar desse jeito se está tudo escuro? Como é que a gente contempla a promessa quando as coisas estão muito difíceis? Quando as coisas começam a apertar para nós. Quando Deus que nos tirou do Ur dos Caldeus, ou seja, deste mundo, e levou-nos exatamente a estar diante da sua presença, e diante da sua graça, como é que nós contemplamos a promessa de Deus, e ainda assim permanecemos firmes? As densas trevas fazem com que o nosso coração tragam muito pavor. Veja o texto, verso de número 12. Ao pôr do sol caiu profundo sono a Abraão, e grande pavor e cerradas trevas o acometeram. Olha o peso deles. Ele percebe que a opressão maligna está chegando, que as coisas que ele crê, e as coisas que ele deseja, e as coisas que ele pensa e imagina por melhor para a sua descendência, ele vê as trevas se aproximando, e o coração dele começa a se apertar. Cadê o escudo? A Bíblia declara que Deus faz com que ele caia num profundo sono. É interessante porque esse mesmo cair profundo sono é o mesmo profundo sono que caiu sobre Adão quando Deus quis fazer Eva.
Esse mesmo profundo sono é o que cai muitas vezes sobre muitas pessoas, para que Deus então comece a tratar e fazer algo que é impossível o homem fazer. Mesmo caindo profundo sono sobre Abraão ele entende: estou apavorado porque parece que as coisas vão piorar para mim. As coisas vão ficar cada vez piores. E então o Senhor diz claramente: você está certo, Abraão. As coisas vão ser muito difíceis. E ele começa a narrar dizendo: sabe com certeza que a tua posteridade será peregrina na terra alheia, e será reduzida à escravidão, e será afligida por 400 anos. Israel não foi afligido 400 anos. A peregrinação dele durou 400 anos. Desde a saída de Abraão, ou melhor, do nascimento de Isaac, começa a ser contado a esses 400 anos. Quando Isaac nasce, depois de 60 anos que ele tem de idade, nascem os dois herdeiros, Esaú e Jacó. Aos 130 anos, Jacó vai para a terra do Egito. Ali começa a contar a era do Egito. Ou seja, com 130 anos, Jacó ele vai para a terra do Egito. Já tinha Isaac com 60 anos quando ele teve Jacó. Agora temos 190 anos. Israel passa 210 anos no Egito. Completam-se os 400 anos que a profecia diz sobre Abraão, que é dada a ele. 400 anos. Uma terra em que o povo permanecia peregrino durante muito tempo. Mais de 200 anos o povo foi peregrino e não obteve um pedaço sequer da terra, a não ser um lote pequeno para sepultamento dos seus mortos. Ou seja, na terra prometida, tudo que Deus havia dado para eles durante a peregrinação dos patriarcas foi um cemitério, com uma semente que é plantada, que ali é dado àquela terra. O fato é que também Deus ele vai dizer: mas também eu julgarei a gente que tem de se sujeitar-se, e depois sairiam com grandes riquezas, e tu irás para os teus pais em paz, e serás sepultado em ditosa velhice. Abraão ele estava com tanto temor, tanto medo, que ele sabia que alguma coisa ruim estava vindo para acontecer. E a coisa ruim era que Deus estava revelando: olha, tua descendência vai ser muito peregrina. Ele vai passar peregrinando por muito tempo. E vai chegar a um ponto que ele vai entrar numa terra estrangeira e serão escravizados. Naquela escravidão vai completar seus 400 anos. Depois eu vou julgar essa nação que o escravizou. E eles vão sair com grande riqueza. Mas tu, Abraão, não vai passar por nada disso. Tu irás aos teus pais, ou seja, tu irás morrer, e serás sepultado em ditosa velhice. Presta atenção, os teus temores não são verdadeiros, os teus medos não são reais, porque eu, Senhor, vou te levar a tu morrer em paz, não angustiado, não preocupado, não cheio de medos do que me virá a acontecer. Ele vai morrer em paz, porque Deus é o nosso escudo, e o escudo serve para que a gente tenha segurança, tenhamos paz. Mas se Deus não é o nosso escudo, nosso coração treme, nosso coração se apavora, nosso coração se amedronta com as coisas que acontecem nesse mundo e que chegam até nós. Nosso coração treme. É por isso que Deus tem de ser o nosso escudo. E para que Deus seja o nosso escudo, Ele tem que fazer a aliança e sustentar a aliança. Abraão, ele cai no sono profundo, ele tem medo, Deus revela o futuro da sua geração. E depois ele diz: Abraão, tu vai dormir em paz, tu vai morrer em paz, e tu vai morrer em ditosa velhice. E então, a Bíblia diz claramente: é na 4ª geração que o teu povo, a tua descendência vai voltar para essa terra, porque o povo que mora aqui ainda não completou a maldade do seu coração, ainda não completou o tempo de eu trazer juízo sobre a vida deles. Eu estou tendo tempo de paciência e tolerando toda a iniquidade desse povo, mas vai chegar uma hora que vai parar, e quando a hora chegar, é a hora que o teu povo será resgatado e voltar para essa terra. Eles serão o meu juízo para com este
povo ímpio que habita aqui. Quando ele termina de anunciar essas coisas, Deus retorna e diz: e sucedeu que, posto o sol, entrou a noite, houve densas trevas, e eis um fogareiro fumegante, uma tocha de fogo que passou entre aqueles pedaços. Naquele mesmo dia fez o Senhor aliança com Abraão, dizendo: a tua descendência desta terra, desde o rio Egito até o grande rio Eufrates. E ele descreve o povo que vivia naquela região. O que Deus estava dizendo? Por ele ser o grande galardão dele, para ele ser o grande escudo dele, o poderoso escudo, de maneira que ele possa realmente conquistar aquilo que Deus havia prometido. É o próprio Deus que entra em aliança. A Bíblia diz que um fogareiro e uma tocha de fogo passou entre as partes. A aliança agora é entre o Deus e o Filho de Deus. O fogareiro, a gente pode ver exatamente um símbolo claro da presença majestosa de Deus quando ele desce do Monte Sinai. A Bíblia declara que o monte fumegava como se fosse um fogareiro. A Bíblia declara que Jesus, no Novo Testamento, ele diz: eu sou a luz do mundo, uma tocha. Então a tocha e o fogareiro passou entre as partes, significando que o Pai e o Filho, o Deus Pai e o Deus Filho, passou entre as partes, no lugar de quem? De Abraão. Porque era impossível que Abraão andasse com Deus em aliança, para que esse homem, ou qualquer homem pecador, pudesse andar em aliança com Deus. Ele tem que ser perfeito. E não há perfeição em nós. A gente está muito longe disso. Então o que é que Deus faz? Ele entra nessa aliança, e a pergunta é: quem quebrar vai morrer. Quem quebrar vai morrer. Porque aconteça comigo o que acontecer com esses animais, se essa aliança for quebrada por qualquer uma das nossas partes. É isso que a gente vê no Cristo crucificado. Mas o Cristo não quebrou? Ele não quebrou, ele cumpriu, ele foi o substituto de Abraão, ele foi o meu substituto, foi o teu substituto, para que nós pudéssemos entrar em uma aliança com Deus. Todavia, porque Adão quebrou o pacto das obras, era necessário um substituto, e esse substituto foi Cristo, que quando ele cumpre, ele paga também a morte de Adão. E ao pagar a morte de Adão, paga a minha morte e a tua morte, e então a gente agora pode andar com Deus, e Deus ser o nosso escudo, o nosso grandioso galardão. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. O que Deus está nos chamando a atenção para que nós venhamos compreender claramente a sua palavra, é que quando Cristo, ele se torna o nosso escudo, o escudo que serve para proteger. Todo escudo humano sempre tem uma falha, sempre tem um lado que não é capaz de proteger. Ele sempre protege a parte de cima ou a da frente, mas as suas costas não pode. Mas o Deus Todo-Poderoso é aquele que nos protege e nos guarda com a sua mão poderosa, como o próprio Jesus falou. Ninguém é maior do que o Pai, e nós estamos na mão do Pai, e das suas mãos ninguém pode nos arrebatar. Isso é quando Deus ele se coloca, e aqui eu quero terminar o nosso texto dizendo essa poderosa expressão de como Cristo se tornou o nosso escudo, de como Cristo e as coisas que este mundo vem contra nós, Satanás, o mundo, os inimigos, as perseguições, as provações, quando Cristo é o nosso escudo. Queria convidar você a ler comigo livro de Romanos, capítulo de número 8, a partir do verso de número 31. Quando Cristo ele paga e ele anda com Deus, ele traz todo para dentro de si, dentro de uma aliança.
De maneira que agora Ele nos protege por inteiro e Ele se torna o nosso próprio galardão. O nosso galardão é o próprio Senhor. É por isso que o nosso galardão é enorme, porque o que a gente vai desfrutar não é das coisas eternas, é do eterno. Romanos 8,31 diz assim: que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Presta atenção, o que o apóstolo Paulo estava dizendo é que se algum adversário, Satanás mesmo, viesse diante de Deus e disse: Deus, esses homens são pecadores, esses homens são dignos do inferno, Deus, esses homens... Deus chegaria para Satanás e disse: eu sou aquele que os justifica. Sou eu aqueles que estou dizendo para eles são considerados justos e não vejo mais iniquidade nenhuma. Bem-aventurado é o homem a quem o Senhor não imputa o pecado. Bem-aventurado é aquele que o Senhor imputa a justiça. E aí no verso 34, quem vai condenar? Porque quem é que pode condenar cada um de nós? Contra quem? Qual foi a lei, ou o autor da lei, que declarou o que nós devemos fazer ou não? Não foi o próprio Deus? E não é o próprio Deus que está nos justificando? Como a gente pode ser condenado pelo autor da lei, se o próprio autor da lei está nos considerando agora justo por meio de Cristo? Então ele diz: quem os condenar? É Cristo quem morreu, ou antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Então ele finaliza dizendo: quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada. O que pode te levar a te afastar de Deus? Que coisas são essas que podem corromper a tua fé e levar você a abandonar a casa do Senhor, a palavra do Senhor, a vida que o Senhor te entregou? Será perseguição? Será tribulação? Será uma angústia que está vindo sobre a tua alma? Será uma fome? Será nudez? Ou seja, não ter roupa? Ou algum tipo de perigo ou ameaça? Ou inclusive a própria morte? E então o apóstolo Paulo ele diz claramente: como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Ainda que temos essas coisas, ainda que aconteçam todas essas coisas, ainda que sejamos entregados à morte, ainda que sejam considerados o nada neste mundo, ele diz: somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou, porque eu estou bem certo que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. O amor de Deus está onde? Está no Filho. E nós estamos aonde? No Filho, que é o nosso escudo. Quando Cristo se manifestar, vocês também se manifestarão, porque todos nós estamos escondidos em Cristo Jesus, nosso Senhor. Pois aquele que está em Cristo, nova criatura é. Quem está dentro de Cristo? Quando tu te batizas, o apóstolo diz: vocês foram batizados, foram revestidos de Cristo, entraram nele. Quando Deus nos vê, não vê um Abraão, não vê qualquer outra pessoa aqui, a não ser o Cristo. O amor dele está no Cristo. E o Cristo revestido, ou melhor dizendo, o Abraão revestido do Cristo, é santo, é justo, é inculpável, é perfeito. Porque o Abraão foi crucificado juntamente com Cristo.
E um novo Abraão ressuscitou quando Cristo ressuscitou. Por isso, não tem por que temer, porque a vida que Deus nos concedeu é uma vida indestrutível. Como diz os guineenses, uma vida que nunca acaba. A vida eterna. Feche seus olhos e oremos ao Senhor. Precioso Deus e Pai Celestial, eu te agradeço nesta noite, Senhor, por tua palavra. Quando eu te apresentar-te a este homem chamado Abraão, chamar-te ele de uma terra e ele já caminhava contigo. Tinha vivenciado a vitória que o Senhor tinha dado através de suas mãos em uma grande batalha, em uma grande guerra. Todavia, seu coração se angustiou, encheu de preocupações a respeito do futuro, a respeito daquilo que haveria de acontecer. E é assim mesmo nossa história diante do Senhor. A nossa história, Senhor, requer que o Senhor se manifeste a nós, em nossas fraquezas, em nossas dores, em nossas angústias. Para que Tu seja tudo em todos, Senhor. Para que nenhum tipo de preocupação, que também é idolatria, Senhor, que leva a gente a pensar em resolver as coisas por nós mesmos, e a focar todo o nosso coração e o nosso pensamento naquilo que está nos angustiando, pois desfoca, Senhor amado, a nossa confiança e a nossa adoração para as coisas desta terra e não para Ti, aquele que tem nas mãos todas as coisas e todas as soluções. Pai Santo, Deus, revela-te ao Teu povo, Senhor, em meio às suas dores, em meio às suas fraquezas. Te faz, Senhor, o grande escudo que Tu és, Cristo. Te faz aquele que protege o Teu povo, aquele que te cerca, que nos cerca por detrás e por diante, como disse o salmista. Tu nos cerca por detrás e por diante, e sobre mim repousas a Tua mão. Deus, faz o Teu povo entender que o Senhor é o que peleja, que o Senhor é o que guerreia, que o Senhor é o que conduz as nossas vidas até o fim, até o Teu propósito, porque nenhum dos Teus planos, nenhum dos Teus propósitos podem ser frustrados, Senhor. Por isso, Pai, não deixe o coração do Teu povo se atemorizar. A mesma palavra que Tu deste a Abraão, Tu tem dado a nós. Não temas, eu venci o mundo, a minha paz vos dou. No mundo vocês vão ter angústias, vocês vão ter dissabores, vocês terão tribulações, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. E quem é que vence o mundo? Senão aquele que tem a fé em Cristo Jesus. Pai Santo, como disse o Teu servo, as aflições do tempo presente não podem se comparar com a glória que nos está proposta. Não se pode comparar. Ainda que o nosso homem exterior se corrompa, ainda que o nosso homem interior, Senhor, se envelheça e tudo pereça, o nosso homem interior se renova a cada dia na imagem do Teu Filho, de glória em glória, pelo Espírito que habita em nós. Assim eu te peço, fortalece a Tua igreja, dá força e graça para que eles perseverem e olhem e contem as estrelas, sim, porque a vida deles está escondida em Cristo, e quando Ele se manifestar, nós também nos manifestaremos e seremos como Ele é. Para a Tua glória e louvor, oramos e Te agradecemos. Amém.